aonde vocês estiverem, essa bendita palavra de Deus possa também transformar a vida, a sua família, trazendo a você nessa noite esperança, porque a palavra de Deus traz esperança. Ela renova, ela nos traz em nossos corações um alento tão maravilhoso. Não tem nada melhor quando nós abrimos a Bíblia e podemos anunciar essa grandiosa palavra de Deus. E essa palavra, ela se encontra no livro de Salmos, capítulo 126. Leremos a partir do verso 1. Salmos capítulo 126, a partir do verso 1. O título, que nós podemos dar a essa palavra nesta noite, restauração. Deus quer restaurar nossas vidas aqui nesta noite, meus irmãos. Se você crê, você não vai sair da mesma forma que você chegou aqui nesta noite. O Senhor tem restauração para nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor no Salmos capítulo 126, verso 1. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar, em outras traduções, restaura, outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do Neguebe. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Os irmãos podem se assentar. Eu creio que nessa noite, nós que estamos aqui, vocês que nos acompanham pelas redes sociais, eu creio que nós precisamos nessa noite de uma restauração. Quem concorda comigo, diga amém. Nós precisamos de uma restauração. Mas em qual parte da nossa vida? Na nossa família, nós mesmos precisamos nesta noite deixar que o Espírito Santo ele entre em nossa vida. Sabe por quê? Só quem pode nos convencer de algo que está errado na nossa vida é o Espírito Santo. E nesta noite ele está aqui presente em cada um que está aqui neste culto. E ele quer nesta noite que nós possamos compreender como esse salmista diz: Senhor, restaura a minha vida. Restaura, Senhor, a minha família. Restaura, Senhor, em minha vida o plano da salvação. Restaura, Senhor, nesta noite em minha vida a alegria da salvação, Senhor. Restaura, Senhor, nesta noite os dons espirituais a qual o Senhor derramou sobre aquela igreja primitiva. O Senhor usou ali conforme o teu querer. Senhor, restaura os dons espirituais aqui nessa noite, Senhor. Restaura a minha vida. Restaura, Senhor. A palavra nos diz, meus irmãos, que o salmista, ele relata 70 anos cativo. 70 anos eles estavam presos. Nabucodonosor, a palavra diz que o reino da Babilônia era um grande reino, a qual ninguém podia sequer chegar aos pés. Aonde eles queriam, eles conquistavam. Aonde eles tinham, e diziam assim: Manhuaçu, ele iria conquistar. Estado de Minas, ele iria conquistar.
A força era tão grande que aonde aquele rei queria alcançar aquelas cidades, ele tinha poder para isso. Mas ele esqueceu de uma coisa: alguém muito mais poderoso do que ele. Alguém muito mais poderoso do que ele. O Deus que criou o céu e a terra. E tudo subsiste pelo poder da sua palavra. E este Deus estava com aquele povo, louvado seja o nome do Senhor. E o mesmo Deus que estava com aquele povo é o mesmo Deus que está presente aqui nesta noite. Porque Deus é o mesmo, louvado seja o nome do Senhor. Aqueles homens viviam do passado, das glórias que outrora eles tinham alcançado. Quem já viveu assim, hein? Vivendo as coisas lá do passado. Eu fui, eu era, eu conquistava, eu era cheio do Espírito Santo. Já ouviu alguém falar isso para você? Eu já. Mas quando eu orava, o céu se movimentava. Quando eu falava de Jesus, as pessoas, elas tinham experiência com o Senhor. Eu vivi um tempo de glória. Assim era este povo de Israel. Eles viviam no passado. Mas eu tenho uma notícia para você aqui nessa noite. O nosso Deus não é um Deus do passado. É um Deus do presente e um Deus do futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que aprender isso. Nós não podemos viver as glórias do passado. Nós temos que viver a glória do hoje. Pois Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor, aquilo que outrora o Senhor operou no meio do seu povo. Quando o povo ouvia falar que Israel estava chegando, os exércitos inimigos tremiam, Senhor. Faraó não pôde conter a sua glória, pois o Senhor diz: tirarei o meu povo das mãos de Faraó. E Deus cumpriu, Deus tirou o povo dele das mãos de Faraó. E a palavra diz que a vitória foi decretada sobre aquele povo. Eles viviam contando história para os seus filhos daquilo que Deus podia fazer. Quando eles chegam, Moisés passa, agora Deus levanta Josué. Meus irmãos, vocês não podiam imaginar o quanto Deus era poderoso. Eles estavam dizendo quanto Deus fazia. Os povos que estavam naquelas terras eram povos gigantes, muralhas enormes. Não tinha como alguém enfrentar aqueles povos. Eram povos de um grande volume de altura, gigantes. Mas quando eles ouviam falar que o Deus de Josué estava chegando, todo o povo tremia. Tremam as nações, pois o Deus Todo-Poderoso está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Restaura, Senhor, nesta noite a alegria da salvação. Josué, ele não olhava os inimigos com um olhar de medo. Como está você nesta noite, hein? Quando você olha o inimigo, quando você olha as suas lutas, você tem olhado com olhar de medo? Como é que você está vivendo hoje? Pastor, quando me converti, nada me detinha. Quando eu aceitei Jesus, nada podia me parar. Mas hoje, na caminhada, eu me encontro fraco, desanimado, triste, sem forças. Essa palavra é para você nessa noite. Restaura, Senhor. Você vai crer que Deus pode fazer muito mais na sua vida. Deus pode te dar nações e nações pelo poder da palavra dele. Quando você vai falar de Jesus para alguém, como você tem falado? Não, Jesus, eu acho que ele salva sim. Jesus não, ele pode curar sim. Não, Jesus é poderoso, ele salva, ele cura, ele liberta, pois sobre ele há todo o poder. Eu posso pregar com toda autoridade, Senhor, porque o Senhor restaurou a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor. Você se lembra quando você se converteu, Zé Geraldo? Hein? Você se lembra? Havia algum obstáculo?
Mas os obstáculos eram pequenos, não eram? Hein? Mediante a sua fé? Porque, irmãos, não há obstáculo maior do que o nosso Deus. Restaura essa noite a minha fé, Senhor. Não existe obstáculo maior do que o meu Deus. E o povo estava dizendo ali naquele instante: Deus resgatou a minha vida, Deus me libertou, este Deus é poderoso. Nós estávamos escravos na mão de Faraó. Nós estávamos escravos deste mundo, mas um dia, aprove ao Senhor, Jesus nos encontrou e nos libertou. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor trouxe do cativeiro, quem que se lembra quando você estava no cativeiro? Como é que era a sua vida lá no cativeiro? Como era a sua vida escravo do pecado? Quando era a sua vida lá no mundo sem esperança? Um dia, aprove ao Senhor, Jesus nos encontrou. Louvado seja o nome do Senhor. Você hoje não é mais cativo, você hoje não é mais escravo. Jesus te libertou. Louvado seja o nome do Senhor. E agora eles começaram a contemplar isso. 70 anos nós estávamos cativos, mas agora o Senhor entrou para nos resgatar e para nos libertar. E a palavra diz que aquele homem que era todo poderoso, agora não tinha condições de tocar no povo de Deus. Por isso o Salmo começa assim: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Eu me lembro quando Jesus me salvou. Parecia um sonho. Era tão maravilhoso, era tão glorioso a salvação. Eu pensava: Senhor, por que as pessoas não entregam a sua vida ao Senhor? Por que as pessoas não andam com o Senhor? Por que as pessoas não deixam este mundo, o pecado, para servir ao Senhor? Parecia um sonho. Aonde eu ia, a presença de Deus. Eu estou pregando no passado, mas Deus continua na minha vida ainda. Amém, meus irmãos? Mas naquele instante eu entendia: ninguém pode me deter a estar contigo, Senhor. Levantavam gigantes, o Senhor derrubava por terra. Levantavam muralhas, elas caíam por terra. As pessoas diziam: você enlouqueceu, Hudson, porque tudo para você é o Senhor, tudo para você agora é esse tal de Jesus. É sim, sabe por quê? Eu estou como os que sonham. A salvação é maravilhosa. Este mundo, você imagina a coisa que te mais dá prazer. A salvação, ela é muito maior do que qualquer prazer momentâneo desta vida. Você pode ter o melhor carro, você pode ter as mansões, você pode ter tudo, mas se você não tiver salvação, se Jesus não estiver na sua vida, isso não é nada. Hoje o nosso sonho se realizou naquele dia. Um dia eu estava perdido. Jesus disse assim: Hudson, sai daí deste lugar, porque eu tenho uma glória preparada para você no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Você não pertence mais a essa terra, meu jovem. Você pertence ao céu. Você agora pertence à eternidade. Tem um sonho maior do que este, do que pertencer ao céu, do que pertencer ao Rei da Glória, do que pertencer a este que me salvou. Não tem nada melhor. Por isso que eu entendi Paulo. Eu agora, Senhor, sou escravo seu. Eu pertenço ao Senhor. A minha vida é sua. Eu sou seu, Senhor. Porque um dia o Senhor me salvou. Um dia o Senhor me resgatou. Que coisa extraordinária quando o Senhor, Ele me trouxe e me levou para junto dele. Tem algo mais gostoso do que isso, meus irmãos? Jesus, uma certa vez, disse assim para o povo dele: como a galinha que junta os seus pintinhos, ó Israel, assim eu quero fazer com vocês. Nessa noite o mesmo Jesus está dizendo para essa igreja: eu quero juntar vocês embaixo das minhas asas. Quem nesta noite quer estar embaixo das asas de Jesus, levanta a sua voz e diga: glória a Deus. Senhor, me coloca embaixo das suas asas, embaixo da sua proteção, Senhor. O verso 2 diz assim: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa alegria de cânticos. E então se dizia entre as nações: quão grandes coisas fez o Senhor por nós.
Você tem sentido a bondade de Deus na sua vida? Quem nessa noite tem sentido a bondade de Deus na sua vida? Eu tenho. Salmista, sabe o que ele diz, João? A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Que coisa gloriosa, hein? Sentir a bondade de Deus na nossa vida. Você merecia a salvação? Eu merecia a salvação? Não, mas a bondade de Deus me deu salvação. A bondade de Deus me separou para que eu possa estar com Ele. A bondade de Deus me deu uma família. A bondade de Deus me deu filhos. A bondade de Deus me deu esperança. A bondade de Deus me alcançou. A bondade de Deus me fez uma nova criatura em Cristo Jesus, meus irmãos. A bondade de Deus transforma a vida do homem. O pecador em um salvo, o perdido em um achado. Você estava perdido, Jesus te achou, louvado seja o nome do Senhor. Que bondade é essa, Senhor? O Senhor, quando eu dobro meus joelhos, ou quando eu vou orar no monte, a sua bondade faz assim, inclina o ouvido dele para ouvir o seu clamor. Você sabia disso, minha irmã? A palavra diz, quando nós oramos, dona Rosa, ele inclina os ouvidos dele para ouvir o que você está falando com ele. Que bondade é essa que ele para tudo o seu a fazer? Porque Deus é um Deus ocupado. Ele cuida de todas as coisas. Mas quando você levanta uma oração a ele, um clamor a ele, falso, ele inclina o ouvido dele para ouvir a sua voz. Lá na eternidade, falso é conhecido. Não é surpresa quando ele chegar lá não, falso. Quando você sair daqui e entrar na glória, as pessoas não vão ter surpresa não. Porque no céu eles te conhecem. Porque você foi escolhido, você foi chamado. E a bondade de Deus está seguindo você todos os dias da sua vida. Que coisa gloriosa. Há motivo de nós glorificarmos ao Senhor aqui nessa noite, sim ou não, meus irmãos? Hein? Há motivo de nós glorificarmos ao Senhor aqui nessa noite? Porque eu não estou ouvindo as pessoas aqui dizendo glória a Deus. Aleluia! Com grandes coisas o Senhor fez. Que coisa extraordinária. Você parou hoje para agradecer a Deus? Você está num culto aqui? Você está aqui hoje, sabe por quê? Porque o fôlego da vida foi soprado nas suas narinas. Você está aqui hoje porque Deus permitiu mais um dia você viver aqui. Você está aqui hoje porque Deus te livrou da morte. E aqueles que têm Jesus, nem a morte pode detê-lo, porque ele venceu a morte na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele povo está dizendo, nem o maior rei do mundo pôde deter o meu Salvador, o meu Deus. Ele nos libertou. Ele nos trouxe novamente esperança. Estávamos completamente destruídos, mas agora Deus restaurou nossas vidas. Eu já posso ver a cidade novamente, Jerusalém sendo reconstruída. E naquele tempo, quando o salmista escreve isso, Neemias, e juntamente com outros, começa a reconstrução de Jerusalém, dizendo, novamente, Deus trouxe a nós a esperança, a alegria, a salvação. Novamente nós podemos cultuá-lo. Novamente haverá um lugar, um templo. A presença de Deus novamente será sobre nós. Porque nós não merecíamos, porque pecamos contra Ele. Nós fizemos mal a Ele, mas Ele não olhou isto. Ele restaurou nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes nós pecamos contra o Senhor. Quantas vezes nós ferimos a santidade do Senhor. Mas Ele continua te amando, minha irmã, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele povo não merecia que Deus restaurasse, mas a palavra diz que Deus tinha uma promessa sobre aquele povo. Deus tem uma promessa sobre a sua vida, meu irmão. Não desanime, não desista. Nesta noite é noite de restauração aqui neste culto, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Oh, glória. Mas tem certas vezes, meus irmãos, que nós parecemos como aquele deserto. A palavra fala que Negueb era um grande deserto, de areia e sal. Você já imaginou? Sem vida. O deserto é algo sem vida. O deserto é algo terrível. Não tem água,
não tem um lugar para você poder inclinar e descansar. O deserto é terrível. Assim é a nossa vida. Assim, muitas vezes, até mesmo depois que nós convertemos, nós sentimos assim, como o deserto de Negueb. Mas quando nós sentimos assim, nós temos que fazer algo que nos renova. Dobre o seu joelho, ore ao Senhor, e Deus vai restaurar a sua vida aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você não tenha força para dobrar o seu joelho, talvez você não tenha força nem para orar, mas quando você pensa, quando você leva os seus pensamentos ao Deus Todo-Poderoso, antes de você abrir a boca, Deus já está te ouvindo, e Ele tem uma palavra: eu vou cessar o seu deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Esta noite é noite que Deus aqui está falando: eu vou cessar desertos que estão aqui, vidas que estão secas, nesta noite vão viver. Louvado seja o nome do Senhor. Elias, meus irmãos, um homem cheio da presença de Deus, um homem que orou. Eu fico olhando, meus irmãos, o que a fé faz. Ele orou, o céu parou, não choveu, 3 anos e meio não choveu. Sobre a minha palavra, olha que autoridade, sobre a minha palavra. Ele está dizendo sobre a palavra daquele que me mandou, sobre a palavra de Deus, não vai chover 3 anos e meio. E 3 anos e meio não choveu. Elias orou, voltou a chover. Havia 850 profetas para destruir Elias. Já imaginou 850 pessoas? Não cabe aqui não. 850 pessoas, minha irmã, para destruir Elias. Elias ora a Deus. Hoje é noite de restauração, meus irmãos. Restaura, Senhor. Primeira coisa que ele fez, ele restaurou o altar. Você precisa de restaurar o seu altar nesta noite. Você quer ver o fogo do céu descer? Restaura o seu altar, e o fogo vai descer sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida, sobre a sua família. Restaura, Senhor. Restaura o altar. Restaura o altar. Toda vez que eu vi Deus fazer na minha vida, eu tive que restaurar o altar. Sem restauração do altar, você não vai ver o fogo do céu descer sobre a sua vida. Restaura o altar nesta noite, igreja. O avivamento não começa com grandes multidões, não. O avivamento começa com uma pessoa, e muitas vezes a pessoa, ninguém dá nada por ela. É essa pessoa que Deus vai fazer. É essa pessoa que Deus vai fazer o grande avivamento. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas simples no meio da multidão, mas que colocaram o seu joelho e disseram: Senhor, faz de novo o que o Senhor fez com os profetas, faz comigo, restaura, Senhor, para que eu anuncie e o nome do Senhor seja glorificado. Quem sabe nesta noite aqui nós teremos um John Wesley, um Billy Graham, homens cheios do Espírito Santo, que movimentou uma nação para a glória e louvor do nome do Senhor. Restaura, Senhor. Elias, o tisbita. Por que quando você lê sobre Elias, começa Elias o tisbita? Porque ele era do lugar menor que tinha. Vamos colocar aqui, qual o menor lugar nosso aqui, né? Uma cidadezinha pequenininha aí, Santana do Manhuaçu. Elias é lá de Santana do Manhuaçu, lugar pequeno, quase ninguém conhece. Aqui ainda a gente conhece que está na região, mas você chegar lá em Belo Horizonte e falar: eu moro lá em Santana do Manhuaçu, ninguém nem sabe. Manhuaçu alguém já conhece. Se é de Manhuaçu, sou, a pessoa já sabe, porque é uma cidade maior. Mas Santana do Manhuaçu ninguém conhece. Elias era num lugar tão pequeno. Por isso que a palavra começa a relatar, e a palavra é maravilhosa. Quando você lê, você vê a riqueza da Bíblia. Ele morava num lugar que ninguém conhecia, não tinha fama. Um lugarejo, pequenininho. Não importava quem era Elias, importava o Deus que estava com Elias. Não importa
de onde você é, quem você é, o seu estudo, o que você tem ou deixa de ter, importa. Se Deus está com você, o fogo do céu vai descer. Louvado seja o nome do Senhor. Você não precisa ter fama não, querido, porque o Deus está com você, Ele te torna você famoso. Não para que o seu nome seja glorificado, mas para que o dele seja glorificado. Quem é Elias? Elias é aquele que serve o Deus vivo. Elias é aquele que ora e Deus responde. Quem é Elias? Elias é um homem de Deus. A palavra diz que 850 profetas se levantaram contra Elias. Humanamente impossível de vencer 850 profetas. Para Deus, nada é impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível. Ficaram a manhã inteira se cortando os profetas de Baal e de Azerá. 450 profetas de Baal e 400 de Azerá. Se cortando, gritando. Vem Deus! Ah, Deus! Deuses! Vem profeta de Baal falar conosco. E nada aconteceu naquela manhã. E Elias, né? Elias também era bem-humorado, né? Quem sabe ele está viajando, está de férias, está passeando. Esse Deus que vocês estão clamando aí. E passou e nada aconteceu. Sabia, Maico? Mas quando Elias subiu, o altar estava restaurado. A vida de Elias estava na presença de Deus. Você quer ver o avivamento acontecer na sua vida, a restauração acontecer hoje, aqui, agora? Coloca a sua vida no altar e você vai ver o fogo do céu descer. O Espírito Santo vai te tomar. E quando o Espírito Santo te toma, não tem força contrária que possa te deter. E naquele instante, Elias clamou ao Senhor dos céus. E a palavra diz que o fogo desceu, consumiu os 850 profetas de Baal, tomou a água, e o fogo consumiu o adversário, consumiu tudo aquilo que não prestava, derrubou o inimigo, porque quem está cheio do fogo do Espírito Santo, ninguém e nem adversário algum pode deter. Louvado seja o nome do Senhor. E todo o povo que estava com medo de Jezabel, com medo do rei Acabe, gritaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nesta noite, levante um clamor e diga: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E a vitória está decretada sobre a sua vida. Mas Elias foge. Depois disso tudo, por causa de uma palavra de uma mulher que não podia fazer nada com ele, ameaçando o matar. Tem gente que recebe uma palavra tão pouquinha: deixa de servir ao Senhor. Você vai servir a Deus agora? Você vai estar buscando a Deus? Larga esse Deus seu para um lado. Ou alguém te fala alguma coisa que não te agradou, ou decepcionou você, eu vou deixar Deus, como se Deus fosse culpado de alguém falar alguma coisa com você. Tem gente que guarda mágoas no coração, como no Salmo 137 diz assim: Senhor, destrói aquele povo que nos fez tanto mal. Olha o que o povo queria: vingança. Guardou a mágoa no coração. Senhor, aquele povo, o Senhor tem que acertar com ele, o Senhor tem que destruir aquele povo. Meu irmão, a palavra diz: deixa o Senhor, porque Ele vingará. Você não precisa pedir não, deixa, Deus vai acertar com o seu inimigo. Você deve orar por ele e não maldizer ele. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Orar com o inimigo não é fácil não, mas você tem que orar por ele, porque Deus, Ele é justo e poderoso. Mas a mágoa estava no coração daquele povo, dizendo: Senhor, destrói aquele povo. Quem sabe nessa noite há uma mágoa aqui no seu coração, que não deixa Deus operar, que você guardou de um irmão ou de alguém. Nessa noite, libere perdão. Fale com o Senhor: Senhor, eu quero liberar perdão nessa noite,
pois eu quero ser restaurado aqui nesta noite. Talvez você está faltando algo tão pequenininho para que Deus opere um grande milagre na sua vida. Nesta noite você diz assim: Senhor, eu quero que o Senhor tire essa mágoa do meu coração, porque isso me impede de orar, isso me impede de jejuar, isso me impede de uma grande restauração na minha vida. Hoje, aqui e agora, me liberta dessa mágoa. E quando você faz isso, Deus opera grandiosamente. Eu não sei o que Elias estava enfrentando, mas Elias caiu num lugar tão triste, de angústia, de uma tristeza tão grande. Mas Deus não abandona. Nem assim Deus deixou de abandonar, pois Deus tinha um grande compromisso com Elias. E eu quero dizer, Deus tem compromisso com você aqui nesta noite. Você crê nisso? Deus tem compromisso com cada um que está aqui nesta noite. Aonde você for, lembre-se disso. Deus tem compromisso com você nesta noite, durante toda a sua vida aqui na terra. Deus tem compromisso com você aqui. Amém, meus irmãos? Toda vez que você estiver triste, angustiado, lembre-se, Deus está olhando para você. Talvez você precise nessa noite de uma restauração. Eu preciso, Senhor. Eu preciso ser restaurado nesta noite. E a palavra diz que o Senhor, com a sua misericórdia, trouxe um pão para Elias. Trouxe água. Elias come. E Elias comeu. E ali, com aquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. O pão vivo que desceu do céu está aqui nesta noite. Quem quiser alimentar a sua alma, ele está dizendo: pode vir. Há um banquete aqui nessa casa essa noite. Você vai sair daqui nessa noite restaurado. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a única coisa que você tem que entender: não deixe que o Espírito Santo saia da sua vida. Não deixe. Lute, ore. Sansão era um homem invencível. Ninguém podia vencer Sansão. 1000 homens vieram contra Sansão. Sansão, com uma queixada de jumento, matou 1000 homens. Imagina com a espada, hein? Ninguém, filisteu algum, um país inteiro não conseguia vencer Sansão. Sabe por quê? Porque o Espírito estava sobre a vida dele, o Espírito Santo. Sabia, João? Ninguém vencia o Sansão. Mas Sansão, por um instante, ele não vigiou, meus irmãos. E a maior luta nossa é essa. A palavra manda orar e vigiar. É isso? Vigiai e orai. Não adianta você orar se você não vigiar. Amém? A palavra é maravilhosa, né? Vigiai e orai. Sansão não vigiou. Eu estava aqui, né, no estudo de quarta-feira dizendo: o inimigo não vem com chifre, né, soltando fogo pela boca, não é assim não. Ele vem te agradando. Sabia, Fausto? Vem te elogiando. Foi assim que ele fez com Eva. Você vai saber igual Deus, Eva. A Eva, eu vou ficar mais inteligente que Adão agora. Quem é Adão, hein? Eu vou mandar em Adão. A Eva pensou na hora. Agora, quem manda aqui no Éden sou eu. Vou ficar igual Deus. O inimigo é isso aí, querido. E quando você vê que não, o Espírito Santo não está mais em você. Assim aconteceu com Sansão. Foi brincando. Chegou a um ponto em que Dalila, né, o inimigo, né, ele estava deitando no colo de Dalila. Cuidado, hein? Tem gente que acha que é confortável o colo de Dalila, né? O pecado, o pecadinho. Cuidado. Porque quando você vê, o Espírito Santo não está na sua vida mais. Pastor, nós podemos perder o Espírito Santo? Sim. Se o pecado começar a entrar na sua vida e você não vigiar, ele der lugar, o Espírito Santo, ele sai da sua vida. E você nem sente. Sansão estava ali, contou o segredo para Dalila. Sabe qual é o seu segredo? Não é que você é forte, não. É o sangue de Jesus que está sobre a sua vida. É a marca de Cristo.
E quando ele estiver na sua vida, você tem poder. No dia que sair, acabou, você não é ninguém. A palavra diz que ele contou o segredo. Aí Dalila cortou o seu cabelo. Aí Dalila grita: lá vem os filisteus. Sansão levanta, pode deixar. Vou fazer um massacre aqui, vou matar um por um. E roubar um por um. O adversário o humilhou, levou ele para a arena, cegou ele, fez dele chacota, porque o inimigo, ele odeia a sua vida. Quem ama você é Deus. Amém, meus irmãos? Por isso, nesta noite, Deus está aqui dizendo: eu quero restaurar, para que você não perca a presença do Espírito Santo na sua vida. A presença do Espírito Santo é como uma horta. Você plantou uma horta. Você plantou uma horta. Se você deixar a horta para lá, o que acontece com ela? Aqui tem muita gente que conhece agricultura, né? O que acontece com ela se você deixar a horta para lá, Fausto? Morre. O Espírito Santo tem que cuidar dele. Você tem que zelar ele na sua vida. Esta noite é uma noite que o Senhor, ele quer operar. Para encerrarmos aqui, certa vez Jesus levou Ezequiel a um vale de ossos secos. Ele disse para Ezequiel: Ezequiel, esse vale pode ter vida? Sabe o que Ezequiel respondeu? Tu sabes. Quem sabe nessa noite você só precisa dizer isso: Senhor, tu sabes. Se o Senhor quiser, tudo é possível. Louvado seja o nome do Senhor. Que nesta noite o Senhor abençoe a sua vida, abençoe o seu casamento, abençoe sua família, abençoe seus negócios e principalmente abençoe a salvação a qual Deus te deu com toda a autoridade dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui sua mão me sustentou. Digo a minha alma: espera em Deus, eu ainda louvarei.